Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, sua família, onde você estiver, tá? Eu queria trazer uma mensagem hoje, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo, e já para adiantar para vocês, o título é Não Andeis Ansiosos. Eu descobri essa frase, acho que 2 vezes na Bíblia, e achei interessante trazer essa palavra para nós hoje, tá? Hoje, eu falei, desses tempos que a gente está vivendo, nessa pandemia, o que é que nós estamos experimentando, irmãos? E amigos que também estão assistindo esse canal. A gente está vendo desemprego, a doença, levando a muitos, incertezas, porque a gente não sabe praticamente nada sobre essa disseminação desse vírus, a contaminação e os efeitos deles no organismo, desemprego, muitas dificuldades que as pessoas estão passando. O fato de às vezes ficar em casa sem muita opção, porque a gente está vivendo, aliás, a gente vem vivendo numa sociedade muito ligada ao entretenimento. E hoje, talvez algumas pessoas que tinham tanto hábito do entretenimento fora de casa, hoje estão com grande dificuldade por estarem dentro de casa. Claro que algumas pessoas não estão sofrendo tanto isso, porque ainda estão indo trabalhar, como eu estou indo trabalhar, e outras pessoas que estão trabalhando, estão de alguma forma saindo dessa situação de enclausuramento. Eu vou dizer enclausuramento para alguns, porque para outros tem outro retrato. Mas enfim, queridos, toda essa situação, o que é que ela traz? O que é que tem em comum, que tudo está acometendo a gente, o mundo todo? Está trazendo ansiedade. E aí eu falo essa frase aqui, repito essa frase do Senhor Jesus, para a gente pensar um pouco sobre essa nossa situação. E para começar, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. É uma leitura um pouquinho longa, mas o próprio texto ele vai trazer sua mensagem. Ele diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, ou seja, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, ou seja, aumentar de tamanho? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam, ou seja, não fazem roupa. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus estava falando com eles, foi o começo do seu ministério, o começo do seu ensinamento, as primeiras instruções aos discípulos, aqueles que vinham até ele para aprender dele. E ele diz algo porque ele sabia como era aquela sociedade, como é que eles viviam, o quanto eles se preocupavam e como era difícil também a vida de muitos. Jesus conhecia a dificuldade deles, muitos eram pobres, muitos não tinham riquezas e ficavam realmente preocupados. Poxa, será que quando sair, eu vou achar peixe para pescar, para vender esses peixes? Como é que vai ser o negócio? E a plantação, e a lavoura? Será que vai dar alguma coisa? Será que esse ano vai ter uma boa safra? Eles não tinham riquezas guardadas para poder dizer assim: não, está tudo tranquilo, rapaz, estou com uma conta boa aí,
um dinheirinho bom no banco, estou tranquilo, estou pagando minhas coisas aí tranquilamente. Não, eles eram pobres e tinham essas situações todas que traziam ansiedade. E Jesus, sabendo dessa realidade que eles viviam, chama eles e diz: olha, não andeis ansiosos, porque o vosso Pai sabe o de que vocês necessitam. E aí Jesus, ele faz a comparação das aves do céu, dos lírios do campo. Depois vai ver um lírio. O lírio é uma das flores mais lindas e caras também, viu? Se você for comprar para ornamentar a sua casa, lírios são caros. Bom, ele prossegue aqui dando uma dica para eles, uma orientação. O Senhor sabe que necessitamos de todas estas coisas para a sobrevivência: roupa para vestir, alimento para comer. Aí Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe que Jesus fala todas estas coisas. A gente já ouviu muito, já está acostumado a falar e até repetir. Jesus disse: todas as coisas vos serão acrescentadas. Não foi isso. Jesus falou todas estas coisas, ou seja, as coisas necessárias para o viver. Não significa que você não possa ter um carro, que você possa comprar alguma coisa a mais além de comida e vestuário. Não é isso. Mas assim, o que é necessário? O que é necessário para viver? Jesus está falando sobre isso. Você não precisa ficar preocupado, angustiado, tomado, de pavor, porque você não sabe o que vai ser do amanhã. Na verdade, ninguém sabe, nem quem tem muito, não é? Quem está com a conta cheia não sabe o que vai ser do amanhã. Ninguém sabe. Por isso que a gente tem que confiar no Senhor, deixar na mão dele e buscar em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele. E estas coisas necessárias nos serão acrescentadas. Essa é a lição de Jesus nesse texto. E Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus está dizendo assim: não sofra por antecipação. Não vão sofrer por antecipação. É isso que Jesus quer ensinar. Uma das coisas, na verdade, que Jesus está ensinando aqui nesse texto é isso. Não adianta a gente ficar cheio de ansiedades, sofrendo antes da coisa acontecer. E às vezes a gente se surpreende, ou melhor, Deus nos surpreende, porque aquilo que a gente estava tão angustiado, Deus vem, supre as nossas necessidades, nos surpreende, nos dá até muito mais do que esperávamos. Agora, tem outro texto que eu queria ler com vocês. Está em primeira carta de Pedro 5, versículo 6. Pedro foi um dos 12 apóstolos que viveu com Jesus e aprendeu essa lição com Jesus. Aí ele diz, lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 6, o seguinte. Quero que vocês abram também a Bíblia. Em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7. Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro, que aprendeu com Jesus, aprendeu de perto, com o mestre, ele traz a mesma lição. Primeiro ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Versículos antes ele fala sobre a soberba, sobre o orgulho, que Deus resiste aos soberbos. Quanta gente soberba não existe nesse mundo, queridos? Quanta gente não existe, Deus está resistindo a estes. Mas aí vem Deus aqui com essa promessa: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, no tempo dele, ele exalta. Deus, no tempo dele, ele exalta aquele que se humilha perante ele. E outra coisa, não é aquilo, os humilhados serão exaltados. Não está escrito assim. Jesus não ensinou assim. Jesus diz aqui: se humilha a si mesmo, quem se humilha diante de Deus será exaltado. Os humilhados serão exaltados. Porque tem tanta gente que foi humilhado e continua com orgulho e arrogância no coração, não mudou nada. Então Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É que Pedro fala. E aí no 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro aprendeu. Vamos para uma outra pessoa que aprendeu essa lição com Jesus. Não andou com Jesus, mas recebeu a revelação de Jesus. Esse alguém é Paulo. Ele fala na carta dele aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 9. Eu gostaria que vocês abrissem também esse texto para a gente ler, para finalizarmos essa reflexão.
Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 9. Está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma. Ou, nessa outra versão aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. A mesma frase de Jesus. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, o que é que nós aprendemos com esses 3 textos aqui? Jesus ensina a nós dependermos de Deus e confiarmos em Deus. E buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, que Ele vem e provê nossas necessidades. Pedro também ensina que o segredo, o caminho é a humildade. Quando a gente se humilha diante de Deus e lança sobre Ele nossas necessidades, Ele cuida de nós. E Paulo, ele, além de repetir o ensinamento de Jesus, ele traz algo que é interessante. Quando a gente estiver ansioso, irmãos, a gente precisa lançar sobre Deus em que forma prática é o que Paulo diz. Pela oração e súplica. A gente deve orar e suplicar a Deus a sua graça, seu favor. E aí depois ele diz, com ações de graça. Com ação de graças. Então, orar a Deus, trazer as nossas petições, nossos motivos de oração a Deus, que pode resolver todas as coisas, pela oração e súplica, ou seja, é com humildade, não é com arrogância, determinando a Deus o que é que Deus tem que fazer, mas oração e súplica. E outra coisa, gratidão, com ação de graças. Aí Paulo diz que dessa forma, a paz de Deus, que ultrapassa o entender, guardará nossos corações, nossos sentimentos, nossas emoções, Ele vai guardar. E também os nossos pensamentos guardará em Cristo Jesus. Olha o resultado de confiar em Deus, entregar a Deus em oração e agradecer a Deus antes mesmo até de receber. E aí depois ele dá mais umas dicas, digamos assim, para vencermos a ansiedade. Sabe o que é? Ocupe sua mente com tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai, e Deus vai guardar, né? O Deus de paz será conosco. Então, queridos, não vamos andar ansiosos. Eu confesso que eu já tive momento de ansiedade, é um negócio complicado. Eu sou humano, como você, passei por uma situação de angústia e ansiedade, mas sabe qual é o segredo? Você, se entregar, se derramar na presença do Senhor e clamar a Ele, a graça dEle. É assim que Deus opera, é assim que Ele tira de nós esse fardo e essa ansiedade e nos traz a sua paz. O resultado é a paz de Deus, tá? E falando em paz de Deus, que a paz de Deus esteja agora na sua vida, no seu lar, que Deus abençoe em nome de Jesus. E se gostou do canal, dê um like, compartilhe e vamos ser servos de Deus, espalhando as boas novas dessa paz que guarda os nossos corações. Amém.